Em abril de 2001, o presidente Gordon B. Hinckley fez um anúncio marcante na Conferência Geral. Conhecendo as dificuldades dos membros de se tornarem autossuficientes em algumas partes do mundo, ele propôs uma nova solução. Devido a aptidões limitadas, é possível que não se tornem líderes na igreja. O mais provável é que precisem da ajuda do bem-estar. Eles vão se casar e constituir uma família que prosseguirá no mesmo ciclo que eles tanto conhecem. Seu futuro é mesmo desalentador. Em um esforço para corrigir essa situação, propomos um plano. Um plano que acreditamos ser inspirado pelo Senhor. A igreja está estabelecendo um fundo com doações feitas, em sua maioria por membros fiéis que contribuíram e que continuarão a contribuir com esse propósito. Vamos chamá-lo de Fundo Perpétuo de Educação. Já se passaram mais de 15 anos desde que o anúncio foi feito, e nesse período, mais de 90 mil membros foram beneficiados com o Fundo Perpétuo de Educação. Hoje em dia, o Fundo Perpétuo de Educação continua o mesmo, mas algumas coisas mudaram. Vamos utilizar alguns minutos para saber como este programa funciona atualmente. É importante lembrar que o propósito do fundo é ajudar os membros a obter treinamento técnico para encontrarem empregos que os tornem autossuficientes. O programa de empréstimo do FPE faz parte de uma iniciativa de autossuficiência da Igreja e é um dos muitos recursos disponíveis para que os membros se tornem autossuficientes. Um dos acréscimos mais importantes dessa iniciativa foi a criação de grupos de autossuficiência. Os membros interessados em obter treinamento para um emprego específico e possivelmente um empréstimo do FPE participam do grupo Educação para um Emprego Melhor. Em cada reunião semanal, os membros participam de atividades que os ajudam a elaborar um plano abrangente para obter treinamento para um bom emprego. Os participantes começam escolhendo um emprego. Posteriormente, fazem uma pesquisa para saber se o salário é adequado e se o emprego está em demanda, para que possam começar a trabalhar assim que estiverem treinados. Depois de escolher o futuro emprego, eles pesquisam que tipo de treinamento precisam e onde está disponível. Em seguida, elaboram um plano para pagar o treinamento. Às vezes é possível pagar o treinamento sem fazer o empréstimo. Os participantes do grupo pesquisam outras opções, tais como bolsas de estudo ou subsídios, ajuda de familiares ou o próprio dinheiro se tiverem uma poupança ou um emprego. Um empréstimo do FPE deve ser usado apenas depois que todas as opções forem examinadas e ainda houver a necessidade financeira. Esses alunos vão frequentar escolas técnicas e estudar assuntos como ciência da computação, engenharia de refrigeração e outras habilidades exigidas no mercado para os quais possam se qualificar. Para se qualificar a um empréstimo, o candidato deve se inscrever em um dos cursos aprovados pelo Fundo Perpétuo de Educação. Os empréstimos estão disponíveis somente para treinamento técnico de curta duração, para empregos que pagam bem e que estão em demanda. Outros programas da Igreja estão disponíveis para membros com metas educacionais de longo prazo. As escolas e os programas aprovados estão incluídos no processo de inscrição online. Se o programa ou a escola desejada não estiverem na lista, os candidatos podem pedir uma revisão. Se preencherem os requisitos do programa, também serão aprovados. Depois que os candidatos selecionam o programa de treinamento no qual estão interessados, eles se reúnem com o bispo para receber a aprovação e concluir a inscrição. Antes de aprovar, o bispo decide se o candidato preenche as 3 qualificações básicas para receber o empréstimo. A primeira qualificação é a dignidade. O candidato deve ser digno e portar uma recomendação para o templo regular ou de uso limitado. A segunda exigência é ter uma necessidade financeira real. Fazer um empréstimo deve ser uma das últimas opções. A terceira exigência é a determinação. O bispo deve avaliar se o candidato tem a motivação e está determinado a terminar o treinamento, graduar-se, encontrar um trabalho e pagar de volta o empréstimo. Os candidatos devem entender que os recursos são um empréstimo e não uma bolsa de estudo ou um presente. Espera-se que eles paguem de volta para que outros também recebam o empréstimo. Isso requer autodisciplina e integridade.
Não será um trabalho de bem-estar, apesar de esses esforços serem louváveis, mas uma oportunidade educativa. Os beneficiários devolverão o dinheiro e, ao fazê-lo, desfrutarão de uma sensação de liberdade porque terão melhorado de vida. Não por meio de uma bolsa de estudos ou de um presente, mas devido a um financiamento que eles próprios pagaram. Podem manter a cabeça erguida com o espírito de independência. O programa de empréstimo do FPE tem o propósito de ajudar os membros a obter o melhor treinamento e habilidades, dentro do menor custo e do menor prazo. O propósito é ajudar os membros a receberem treinamento para empregos que os ajudem a ser autossuficientes.